preparou antes da fundação do mundo. E nessa ação de Deus, eu já destaquei aqui que Ele abençoa a obediência, que Ele age em favor do seu povo, mas deixe-me falar um pouquinho mais a respeito desse último ponto aqui, que eu vou usar depois para terminar com uma exortação para nós. É que o texto deixa muito claro que Deus endurece pessoas. Está claro o texto, não está? Veio de Deus o endurecimento do coração daqueles homens. Quando você compara essa passagem com outras, o quadro que você tem é que Deus endurece a quem Ele deseja castigar. Esse é o ponto. Quando Deus deseja castigar alguém, Ele endurece o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa se torne ainda mais merecedora de castigo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu quero mostrar para vocês. No livro de Êxodo, Deus apareceu a Moisés e disse: quando você voltar ao Egito, Moisés, faça diante de Faraó todos os milagres que eu te mostrei, mas eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe ir o povo. Como é que Deus manda primeiro Moisés fazer milagres para Faraó se convencer que Deus existe e que Ele está mantendo prisioneiro o povo de Deus e libere o povo? E Deus disse: você vai fazer todos os milagres, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não deixe ir o povo. Por que Deus fez isso? E a razão é que Deus queria castigar o Egito. Deus queria punir o Egito por toda a sua idolatria, por toda a sua violência, por toda a sua sede de poder, por toda a sua arrogância. E o que é que Deus faz? Deus dá evidências de que Ele existe, de que Ele é Deus, de que Ele é a verdade, mas Ele cega o ímpio para o ímpio não ver. E como resultado, o ímpio fica ainda mais responsável, porque a verdade foi colocada diante dele e o castigo é ainda mais duro. Deus endureceu o coração de Faraó, porque queria castigar Faraó por todos os pecados que Faraó já tinha cometido. Não é que Deus está cegando o inocente. Às vezes as pessoas dizem assim: puxa, Deus endurece o coração das pessoas, isso parece injusto. Não, Deus só endurece o coração de quem já se endureceu. Deus endurece o coração do desobediente, daquele que já viu, já teve uma visão da verdade, mas na sua dureza e impiedade se recusa a obedecer. Então Deus o endurece mais ainda. Então o endurecimento do coração já é o começo do castigo de Deus, que vai continuar no inferno, mas começa aqui, quando Deus começa a endurecer. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, verso 30, está dizendo que quando o povo de Deus estava chegando, ainda sob a liderança de Moisés no Mar Vermelho, o rei de Hesbom, que era Seom, não, estou lendo Deuteronômio 2,30, não deixou passar o povo de Deus, porque Deus endureceu o seu espírito e fez obstinado o seu coração. Aí o que é que aconteceu? O rei não quis deixar o povo de Israel passar, então o povo de Israel guerreou contra ele e destruiu completamente. De onde veio isso? Deus endureceu o coração daquele rei para não deixar Israel passar, para ter guerra, para Deus destruir aquele povo ímpio. Aqui tem muita passagem. Conhece a história dos filhos de Eli, aquele sacerdote em Israel, que eram homens, moços ímpios, que seguiram no caminho do pai, eram sacerdotes que se prostituíam com as mulheres lá no templo, que roubavam dos sacrifícios e dos alimentos que eram oferecidos. O pai chegou para eles, e o pai nunca tinha repreendido os filhos, chegou e disse: meus filhos, estou lendo 1 Samuel 2, 24 a 25, meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Se vocês pecarem contra Deus, quem vai salvar vocês? Aí diz o texto: entretanto, os filhos não ouviram a voz do pai, porque Deus os queria matar. Deus queria matar os filhos do sacerdote Eli, por isso endureceu o coração deles, para que eles não ouvissem a voz do pai, não se arrependessem. Deus fez isso já como o início do processo de castigo, porque eles já vinham desobedecendo, ouviam e não queriam se converter, e Deus disse: está bem, então seja feita a tua vontade. É isso que você quer? Você não quer ouvir? Você quer continuar na desobediência, na dureza de coração? Tudo bem, seu coração vai ficar mais duro ainda. E já é o começo do castigo. Outra passagem: o rei Roboão, filho de Salomão. Salomão morreu, ele herda o trono. O povo de Israel vem e diz: teu pai
tinha tributos muito pesados, cobrava muito imposto. Você é rei agora, então alivia os impostos, dá uma melhorada aí no imposto de renda, né? Diminui um pouquinho, baixa as taxas, você agora é nosso rei. Não seja como o teu pai, na época do teu pai era muito pesado. Aí Roboão consultou com os sábios e disse: atende o povo. Se você atender o povo, você vai ser rei a vida toda. Aí consultou os moços. Os moços disseram: não, você vai dizer para eles o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ele castigou vocês com chicote, eu vou castigar com escorpião. Aí diz que foi Roboão que deu essa resposta ao povo. Mas diz que ele deu essa resposta ao povo. Por quê? Deus diz aqui, olha: o rei não deu ouvidos ao pedido do povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que Deus tinha dito. Deus tinha dito: Roboão, eu vou tirar o reino da tua mão, como castigo pela idolatria dos reis que vieram antes de você. E o resultado foi que Roboão, coração dele se endureceu, coração dele seguiu o caminho pior. O resultado vem logo em seguida no texto: o povo dividiu. Foi quando houve a divisão do reino do norte e reino do sul. Deus fez isso. Quem não lembra de Isaías capítulo 6, quando Deus diz a Isaías, vai, prega o evangelho, mas eu vou endurecer o coração desse povo, para que eles não ouçam a tua pregação, Isaías. Isaías 6, de 9 a 10, endurece o coração desse povo, Isaías, cega os olhos dele, deixa os seus ouvidos surdos. Isaías, quando foi pregar, ele já ia saber que não ia ter no relatório dele no final do ano para o conselho, não ia ter convertido nenhum. Quantos você converteu esse ano, Isaías? 0. Deus endureceu o coração do povo de Israel para não se arrepender com a mensagem de Isaías. Por quê? Porque Deus queria castigar a nação de Israel. Chegou no tempo que Deus disse: agora basta, agora é juízo. Por que é que eu estou contando tudo isso? Ainda posso dizer mais um. Romanos capítulo 9, Paulo diz: logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz endurecer. Só que Deus geralmente endurece quem já começou um processo de endurecimento. E agora deixe-me fazer algumas aplicações e eu termino. Queridos irmãos, talvez você pergunte: onde é que está Deus hoje? Onde é que Ele está agindo? Deus está agindo na história. Deus está agindo aqui ao nosso redor. E você, como cristão, deveria pela fé perceber a ação de Deus no mundo e na vida das pessoas, na conversão e transformação de vidas, no castigo dos ímpios, na providência de Deus. O nosso Deus não está morto, não está cego, nem surdo, nem seu braço estendido para que não possa agir. Ele está ao nosso redor e você devia saber isso. Ele é o Deus que intervém, o Deus que ouve orações, o Deus que guia a nossa vida. Talvez você pergunte: mas qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Se você está perguntando com quem eu vou casar, que profissão eu vou seguir, onde é que eu vou morar, em que colégio eu vou colocar meus filhos, eu não tenho resposta a essas perguntas. Mas eu posso lhe dizer que o plano de Deus para você se encaixa dentro desse plano geral que Ele tem para o mundo, de que Ele está agindo no mundo, salvando o seu povo, santificando o seu povo, preparando o seu povo e punindo os ímpios por causa da sua incredulidade. E a minha última palavra, então. Eu espero que o que foi dito aqui com relação a endurecimento fale profundamente ao seu coração. Esse é um princípio bíblico. A Escritura está cheia de exortações do tipo assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Num certo sentido, eu não quero ser mal compreendido quando disser isso, a paciência de Deus tem limites e a espera de Deus tem limites. Se você vem consistentemente o tempo todo, já há muito tempo, resistindo ao Espírito Santo, dizendo não para Deus, endurecendo o seu coração, adiando o momento do arrependimento, de mudança de vida, deixando para depois fazer o que você sabe que é certo, pode ser que chegue um momento que você diga assim: agora está na hora de eu me converter, e o seu coração não queira mais, e você não encontra mais nada na sua alma que queira se converter.
Às vezes as pessoas pensam assim: não, eu vou dar um tempinho, porque você está pensando que você pode se converter e mudar na hora que você quiser. Você não pode. O seu coração é corrompido, é marcado pelo pecado. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Quando a graça de Deus nos dá oportunidades como essa agora de manhã, por exemplo, em que você está ouvindo a palavra de Deus e você fica adiando, pensando: não, amanhã eu tomo essa decisão, ou semana que vem eu resolvo isso, daqui a um mês eu resolvo isso, quando eu for mais velho eu resolvo isso. Você não tem domínio sobre o seu coração. Você não pode se arrepender a hora que você quiser. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, quando Ele, na sua misericórdia, chegar perto de você, como agora de manhã, pela palavra, Ele está chegando perto de você. Então hoje é o momento oportuno, esse é o momento da salvação, de você ouvir a voz de Deus e não endurecer mais o seu coração, porque o que pode vir amanhã é mais endurecimento. Deus agora então vai começar a mandar a dureza de coração para você. E sabe quando é que você vai se converter e se arrepender? Nunca mais. Nunca mais. A hora é agora, quando Deus está próximo e quando a sua palavra fala ao seu coração. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele, na sua graça e favor, nos conceda corações arrependidos, quebrantados, para que nós não saiamos em guerra contra Ele, para sermos destruídos como aqueles cananeus, mas para que nós nos humilhemos diante dEle e por Ele sejamos salvos e perdoados. Amém.